Deus Emanuel, estrela da manhã. Hoje, João Paulo foi que subiu, João Paulo está lá. João Paulo, que Deus abençoe, está aqui conosco, nos dará a honra da visita hoje. Wesley, é isso mesmo? E o Fernando nos dão a honra da visita também, com a criança que já subiu. Qual que é o nome? Guilherme. Que Deus abençoe poderosamente a vida dos irmãos. É uma honra tê-los conosco aqui. Agora esse é internacional. Vocês começaram com esse negócio aqui, ó. Tem que colocar na fogueira aqui, viu? Bertoli, Julian. É isso aí. Não vamos pegar seu nome ainda, tá bom? Fazer igual o José, tem um apelido, mas eu não vou falar seu apelido, tá bom? Eu vou guardar o segredo seu apelido. Mas esse trio haitiano que tem abençoado, principalmente esse casal, que nós vamos fazer o casamento. No domingo nós vamos orar com ele aqui. Eles casaram no Haiti, fizeram lá o... fugiu o nome. Cartório. Fizeram no Haiti. E aqui nós vamos orar com ele. Vai vir com uma roupa bonita, nós vamos tirar foto, vamos dançar. Vai ser bênção. Amém? Nós vamos orar, vai comprar aliança essa semana. Em nome de Jesus, vai ser poderoso aqui. Falei que vai ter pão com carne moída e batatinha santa. Aleluia. Glória a Deus. Batizou, está tudo certo e Deus vai abençoar poderosamente. É uma alegria Deus aqui conosco. A Igreja Nazarena está em 162 países. Nós temos aqui um povo internacional também. Daqui a pouco está chegando. Aqui só o argentino, quando chegar, nós vamos orar um pouco mais por ele, mas vamos receber também, amém, irmão? Se nós recebemos um ponte preta, nós recebemos qualquer um. Né, irmão? Recebemos a ponte, recebemos o argentino. E assim a gente vai para frente e Deus vai abençoar. Abra comigo em Tiago, capítulo 1. E antes que eu esqueça aqui, quinta-feira, falando de fora, nós vamos ter a honra da visita do Marcelo e a Adriana de Moçambique. Eles têm um orfanato de crianças com quase 200 crianças. Há 3 a 4 anos eu estou com eles lá. A gente tem acompanhado o trabalho dos irmãos. E eles vieram para o Brasil agora. São 2 médicos, 2 doutores, que largaram tudo que eles tinham. Tudo, exatamente tudo. A clínica, tudo que eles tinham. Por um amor de almas. E eles foram para Moçambique. E começaram um trabalho há 6, 7 anos atrás. E hoje tem um orfanato lá, com mais de 200 crianças. É um trabalho lindo e maravilhoso. E eles vieram no Brasil, me ligaram. Eu falei, vem para cá. Era para eles virem no domingo que vem pregar. Só que o pastor Sandro da segunda igreja, meu amigo, vai estar pregando para a gente também. Então no próximo domingo, no domingo próximo, o pastor Sandro, pastor da segunda, oitava igreja nazarena, estou confundindo, oitava igreja nazarena, vai estar pregando para nós uma bênção, o poder de Deus. E na quinta-feira o Marcelo e a Adriana vai estar aqui. Eu preparei algo no meu coração e eu não quero persuadir ninguém acerca disso. Quem me conhece sabe que eu não falo de dinheiro na igreja, mas eu preparei uma oferta para entregar para os irmãos na quinta-feira. O trabalho é lindo dos irmãos, lindo e maravilhoso e sério. Então eu gostaria de dar uma oferta de amor para eles na quinta-feira, porque eles vão destinar para as crianças. Tudo que eles ganham, eles dão para as crianças. Tudo que eles fazem é pelo amor das crianças. Então eu quero preparar uma oferta. Eu gostaria que você viesse, não pela oferta, para prestigiar quem é homem de Deus, mulher de Deus mesmo. Porque está cheio de gente fazendo tour na Europa, né? Falando que é missionário. Tem gente que é missionário mesmo. Tem gente que é homem de Deus mesmo. Tem gente que é mulher de Deus mesmo. Tem gente que não fica viajando para lá e para cá falando que é missionário. Eles são missionários de Deus. Então nós queremos honrá-los aqui na próxima quinta-feira. Não pelo seu recurso, mas venha. Se você quiser dar, bem. Se não tiver, não tem problema. Pelo menos olhe por eles. E vai ser um culto maravilhoso. Amém? Amém. Esse amém é bom. Gostei desse amém. Então todos vão estar aqui na quinta-feira. E vai ser um culto maravilhoso. E no domingo, pastor Sandro vai estar conosco, nos abençoando. Como o irmão Carlos disse, alguns irmãos estão viajando, emendando feriado. Que Deus abençoe o retorno de cada um deles. E no próximo final de semana está todo mundo proibido de viajar, meu irmão. Pegaram 2 finais de semana de feriado aí, o próximo não pode viajar não, porque é segunda-feira o outro, né?
Então já tá bom, tá bom? Só no final do ano você viaja de novo lá. Tiago, abriu aí, capítulo 1, versículo 2 ao 4. Diz assim a palavra de Deus: Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o fato de passardes por diversas provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que sejais maduros e íntegros, não tendo falta de nada. Feche seus olhos, eu quero orar mais uma vez. Deus bendito e maravilhoso, o Senhor está aqui e nós sabemos que o Senhor está aqui esta noite. Pai, obrigado pelos louvores, e tudo isso é feito para o Senhor, para a glória do Teu nome. As orações que aqui fizemos, que elas cheguem diante do Teu trono, que as crianças possam ter uma aula abençoada, e que este momento seja um momento de reflexão da Tua palavra. Pedimos que o Senhor venha falar conosco de uma forma clara, objetiva, e que possamos sair daqui louvando e glorificando o Teu nome. Ajuda-nos, Deus, através desse texto, através da explanação da Tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, o tema da mensagem esta noite é: não há vitória sem luta. Esse é o tema da mensagem. Vou repetir: não há vitória sem luta. Pastor, de onde tirou essa mensagem, o tema da mensagem? Eu estava no trânsito essa semana, precisamente na segunda-feira passada, e quando eu parei no trânsito, um rapaz que estava vendendo bala, ele foi colocando nos carros um pacotinho com bala para vender, e na hora que eu fixei o meu olhar nas balas, eu vi também uma frase. Estava escrito exatamente isso naquele papel: não há vitória sem luta. Eu fiquei pensando nisso, nessa verdade. Eu disse: Deus, isso é tremendo, isso é poderoso. Fala comigo acerca deste texto, acerca deste tópico. E Deus foi ministrando ao meu coração grande e poderosamente, uma simples frase de um trânsito. Eu não sei você dirigindo como que é, mas às vezes nós nos deparamos com situações assim, não é? Às vezes nós estamos num dia caótico, e de repente você para atrás de um caminhão, que o caminhão costuma ter muitas frases. Às vezes você para atrás de um carro, e ali tem uma frase que vem como um bálsamo para a sua vida naquele dia. Fique tranquilo, fique em paz, Deus é contigo, Deus não esquece de você, e assim vai. E essa mensagem foi a mensagem que ecoou no meu coração por toda a semana. Está dando, não sei se retorno, não sei o nome disso, está dando alguma coisa aqui, irmão. Se não vier de Deus, nós repreendemos. Agora, se for uma coisa que pode consertar, agora acho que melhorou. Estava até assustado que estava ecoando aqui junto. E falei: meu Deus, está espiritual demais isso. Queridos, eu gosto muito de ouvir histórias de homens e mulheres que alcançaram o êxito naquilo que eles sonharam um dia. Gosto muito, leio sobre isso, gosto de ver as histórias de homens que venceram na vida e mulheres que venceram na vida. É impactante, vai estimular para a minha vida, dentro daquilo que eu faço, da minha área de trabalho, da minha área pastoral. Estimula quando você olha para a vida de alguém e vê que depois de muita luta ele venceu. Gosto de histórias assim. E baseado nisso, eu peguei a história de dois homens. E não se preocupe, depois nós vamos entrar na Bíblia. Mas o pastor vai falar de outra coisa que não seja da Bíblia. Vamos falar também. Mas dois homens que chamam a atenção dentre muitos que tem por aí. O primeiro deles se chama Soichiro Honda. O primeiro nome você não vai lembrar, mas o segundo você conhece. Soichiro Honda. Quem foi este homem? Ele foi o fundador da empresa Honda, conceituada no mundo inteiro e num ranking dentre as 20 maiores marcas e empresas do mundo. Hoje, a marca Honda, a empresa Honda,
tem mais de 160 mil funcionários. Dezenas de fábricas espalhadas pelo mundo. A sua sede fica em Tóquio. A maior indústria fica no Brasil, em Manaus. Mas é um homem que um dia sonhou, embora já tenha falecido em 1991, aos seus 84 anos, mas é bom ler sobre a biografia desse homem. Quando se fala de algo tão grande, não sei se vocês já passaram aqui, indo para Sumaré, à sua esquerda na Anguera, vocês avistam ali um grande galpão, Honda. Em alguns lugares que você já viu um grande galpão, Honda. E quando você olha para aquela monstruosidade, aquele tamanho de empresa, aquele número abusivo de funcionários, você olha para o carro, bonito. Quando você olha para tudo aquilo que está sendo feito, não pode imaginar a luta que foi para chegar nisso. Porque nós temos o hábito de olhar só para o momento. Nós olhamos, poxa, você viu o irmão? Você viu a irmã? Você viu o rapaz? Você viu a senhora? O tanto que tem, o tanto que pode fazer, o carro que está andando, a casa que mora, o tamanho da empresa. Nós temos o hábito de colocar isso, de basear nisso, e não olhar para o passado da pessoa. É muito comum nós olharmos para um irmão e falar, olha, quanta coisa, queria ser igual, queria ser parecido, queria ser como ele, mas não sabe das lutas que já enfrentou. E a biografia desse Honda, seu Honda, se é que assim eu posso chamá-lo, diz que aos 16 anos de idade, ele saiu da sua terra natal, indo no Japão, e foi para Tóquio, para ser aprendiz numa oficina. Alguns anos depois de aprender muitas coisas na oficina, ele volta para sua terra natal e monta a sua primeira empresa. E ele começa a formular peças. Aos 30 anos, ele procura uma empresa chamada Toyota Corporation. E ele começa a vender peças para essa empresa. O detalhe é que essa empresa chega um momento e diz, olha, seu Honda, nós não queremos mais a peça. Não tem mais a ver com o nosso carro, com aquilo que nós estamos almejando aqui. E ele volta para o seu salão pequeno e ele começa a inovar as peças para vender uma peça nova. O detalhe é que quando ele começa a vender as peças, a pequena empresa, o ponto que ele estava, precisa aumentar e ele precisa construir uma fábrica. E ele procura o governo do Japão para ajudar com o concreto. É fato que eles estavam na véspera da Segunda Guerra Mundial e o governo fecha as portas para ele, dizendo, nós não podemos fornecer concreto. E este homem poderia pensar, olha, até aqui eu já tentei fazer alguma coisa, agora não tem por onde. Mas a história dele diz que ele inovou ainda mais e junto com a sua equipe ele foi fabricar o concreto. Ele disse, nós não podemos parar. E eles fabricaram o concreto da própria empresa. Depois de ter organizado tudo a empresa, e a empresa estar funcional, veio a guerra. E com a guerra veio os ataques. E não por uma vez, mas por duas vezes, a sua estrutura é abalada. Todas as instalações são danificadas. E aquilo que poderia ser a ruína desse homem, ele acha uma saída. Porque no meio de todos os escombros, ele sai com a sua equipe para a rua e ele vê turbinas de aviões dispensadas pelos aviões norte-americanos. Ele olha, nós temos a matéria-prima, vamos fabricar a hélice. E é interessante a história desse homem, que ele começa a fabricar a hélice e vender para o próprio país, para o Japão, para a Força Aérea. Mas quando ele começa a vender, ele começa a ganhar força com isso, e ele começa a recuperar a sua vida, o seu salão, o seu ambiente de trabalho. Em 1945 vem o terremoto e destrói aquilo que havia sobrado da empresa. Eu fico pensando que eu já tinha parado no segundo estágio, e você? Mas a história dele diz que ele vendeu o que sobrou para essa empresa Toyota.
ele continuou a sonhar. Porque ele tinha um sonho. E ele começou a pensar em tudo isso. E depois da Segunda Guerra, todos os estragos no país, ele ficou olhando em toda a redondeza e viu que não tinha veículo, não tinha meio de transporte. E ele ficou pensando, com tantos motores quebrados por aí, eu posso consertar alguns. E aí veio à sua mente a motocicleta. Em 1948, ele abre uma nova empresa e começa a fabricar com peças usadas a motocicleta, com menos cilindradas naquela época, talvez 40, 50, depois uma nova remessa com 80 cilindradas, até chegar a famosa Titan 125, que não era Titan ainda, mas era uma moto de 120 cilindradas, 125. Isso vira uma surpresa para o Japão. Todos compram, estouram, e ele se torna conhecido em todo o país. E com pouco tempo, em todo o mundo. E ele começa a inovar dia após dia. Porque já não bastava mais a moto. Ele queria pensar também no carro. Se você não sabe, a Honda hoje não faz não só a moto, como faz o carro. E outros utensílios mais que eles fabricam em todo o mundo. Se você for pesquisar um pouco sobre o carro Honda e a moto Honda, você vai entender, tem gente que tem, é um dos melhores, uma das melhores marcas. Ele cuidou de tudo. Um simples engenheiro que estudou. Mas teve que lutar muito na vida para alcançar aquilo que ele almejava. Perceba que a vitória não caiu no colo dele. O seu sonho, aquilo que ele almejava, não veio por acaso. Ele teve que lutar muito na vida. Tem um segundo homem que vocês conhecem bem. Chama Nelson Mandela. Quem conhece? Ao qual eu tenho extrema admiração. Eu fico pensando na vida deste homem. Já assistiu o filme? Tem um filme que chama Invictus. Se você não assistiu, assista. É muito bom. Conta parte da história, não toda. Para você conhecer toda a história, você precisa ler o livro dele, que é muito bom. Os livros, porque ele tem pelo menos 3. É muito bom o livro, mas a história dele é fascinante. Quando você começa a perceber aquilo que ele foi. Em 1993, ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Em 94 a 99, ele foi presidente da África do Sul, considerado como o mais importante líder da África negra, pai da moderna nação sul-africana. Foi aclamado internacionalmente por seu ativismo e recebeu mais de 250 prêmios e condecorações. A ONU, sabe o que a ONU fez? Eles, em 2010, eles se organizaram e falaram: a partir deste ano, 18 de julho, vai se tornar o Dia Internacional do Nelson Mandela. Foi a data que ele nasceu, 18 de julho. Esse homem não foi qualquer um. Esse homem foi o cara. Esse homem foi bom. Esse homem foi um exemplo. E não sei se você lembra, em 5 de dezembro de 2013, quando ele morreu, a África e o mundo parou para ver o seu sepultamento. Esse homem passou com um carro aberto em cidades e mais cidades, e as pessoas se reverenciavam diante dele, por tudo que ele representava no povo. O líder do apartheid, que era a separação dos brancos, ele liderou isso. Ele queria igualdade racial, social. Irmão, é o sonho do Brasil. É ou não é? Queríamos ou não ter um homem como esse? Um homem que, quando assumiu a presidência, chegou o primeiro cheque do pagamento para ele. E quando ele olhou para o cheque, ele disse: isso não está certo. Um presidente não tem que receber tudo isso. Mas sempre foi assim. O seu presidente disse: mas agora isso vai mudar. O meu salário tem que ser menor do que isso. Eu não sei. É uma referência ou não é? Um homem que alcançou todos os seus objetivos. Um homem que aonde andasse no mundo seria reverenciado. Nós estamos aqui com os nossos representantes, que não podem
sabia disso? Eles vão para fora do país para frequentar restaurante. Porque se eles entrarem no restaurante do Brasil, eles são vaiados. Porque é uma vergonha que nós vivemos no nosso país hoje. Mas esse homem é uma referência. Eu fico pensando como é que ele chegou em tudo isso. Como é que ele chegou nesse estágio tão importante. O detalhe é que, antes que tudo isso se tornasse real na sua vida, a história diz que Nelson Mandela precisou lutar muito. Irmão, a história dele é fascinante. A história é que ele ficou 27 anos preso, encarcerado, por lutar pelo povo, por lutar pela paz da humanidade. Ele ficou 27 anos preso, mas o detalhe é que 18 anos da sua prisão, ele ficou na Ilha do Cabo, em um cárcere de 4 metros quadrados. Eu fiz essa medida na minha casa, irmão. Você sabe o que é 4 metros quadrados? 18 anos. Não existia cama, tinha um tapete, havia frio. E quem conta a história diz que muitos morriam de frio na cadeia. Este homem estava encarcerado por uma causa justa. E ele estava no corredor D. Sabe aquele corredor na cadeia, que é o mau comportamento, que são os periculosos, que são a cadeia de segurança máxima? Sabe isso? Não, ele estava. Esse homem inofensivo. 18 anos ele ficou preso numa cela de 4 metros quadrados. Eu fico pensando que eu não aguentaria ficar um. Tanto é que hoje foi aberto, depois da sua liberdade em 1990, foi aberto e todos foram soltos, e hoje virou um lugar de visitação. Dias mais tranquilos, quase 800 pessoas passam por lá. Dias mais cheios, quase 2.000 pessoas frequentam, e todos querem entrar na sua cela para contemplar a grandiosidade de um grande homem que passou pela história. Fico pensando que nós adoramos e servimos a Jesus, ao Senhor, mas eu tenho a curiosidade de poder entrar um dia lá e contemplar aquilo que um homem um dia fez. Ele teve que lutar. Irmãos, ele teve que lutar com tudo isso. Ele teve que lutar com 27 anos de cárcere. E depois de ter solto, porque ele havia sido condenado perpétuo, não ia sair mais. Mas todo o corpo internacional se uniu em prol dele, ao ponto de o soltá-lo. E quando todo mundo imaginava que ele ia fazer uma bagunça na presidência, ele uniu os brancos com os negros, trazendo igualdade ao povo. É alguém para ser lembrado, não é? Vitória, conquista, realização de sonhos, mas que vieram através de grandes lutas. Eu poderia aqui esta noite, estou fascinado por isso, ficar citando grandes homens e grandes mulheres que fizeram toda uma história. Mas eu quero também, à luz da Bíblia, citar homens e mulheres que fizeram também grande diferença, ao qual aprendemos grandes lições sobre lutar e vencer. Se vende vitória por aí, sabia disso? Muitos estão vendendo vitória por aí, e muitos estão querendo comprar esse tipo de vitória. A vitória não pode ser comprada com dinheiro, a vitória é comprada com luta. Todo mundo quer chegar no topo, todo mundo quer ser alguém, mas muito pouco quer trabalhar para isso. Nós queremos ser o cara, ou no linguajar, a mina, né? Não é? Queremos ser tudo isso, mas não queremos pagar o preço para isso. Mas existem grandes homens e mulheres também que nos ensinam a luz da palavra de Deus. Em 1 Samuel, você não precisa abrir, no capítulo 1, a Bíblia fala de uma mulher chamada Ana. A Bíblia diz que ela sofria, embora o seu marido Eucana o amasse muito, com a segunda mulher dele, Penina, que vivia zombando por ela não poder ter filhos, pois a Bíblia diz que ela era estéril. E era muito sério isso para uma mulher. Hoje tem mulher que nem liga mais.
Não veio, está tudo certo. Eu parei no 5, mas parei no 3, aliás. Tem gente que não liga para isso, mas naquele tempo isso era importante. E ela sofria com isso, e ela sofria zombarias com isso, provocações com isso. Penina vivia falando para ela: e aí, Ana, não pode ter filhos? Provocações, zombarias. E ela lutava com isso na sua vida. Ela lutava por não poder ter filhos. Pois a Bíblia diz nesse capítulo que Ana orou e pediu um filho para Deus. Ela não pediu filhos, ela pediu um filho. E ela disse: se o Senhor me der um filho, eu devolverei ao Senhor. Pois o Senhor cumpriu aquilo que ela havia pedido para ele e deu. E aí eu penso que ela atravessou a sua segunda luta. Pois Ana, depois de ter sonhado com um filho, e Deus concedeu Samuel a ela, a Bíblia diz que ela devolveu Samuel para o Senhor. E eu penso que ela atravessou a sua segunda luta, porque ela poderia ter falado: eu não tenho nenhum, e se eu tenho esse um e vou entregar, o que vai ser para mim daqui para frente? Ela teve que lutar com isso. E quando ela lutou com isso e devolveu para Deus, a Bíblia diz que Deus fez ela mãe de filhos. Pois Ana teve 7 homens e mulheres, e um servindo ao Senhor com todo o seu afinco. É um exemplo de uma mulher que lutou com os desafios da vida. Há um outro exemplo que é sobre Davi. Quem conhece Davi? Conhecido. Descreve em 1 Samuel capítulo 17 que antes dele se tornar um grande rei, ele precisou enfrentar algumas lutas na sua vida. Você sabia que lá no 17 ele está falando isso? Ele vai ter com o rei, está falando: olha, eu já lutei com o leão, eu já lutei com o urso e os matei. Deixa eu te falar uma coisa para os irmãos: eu tenho coragem de lutar com o leão e com o urso, mas não tenho coragem se tiver um rato aqui. Eu sou da igreja. Eu sou capaz de enfrentar o leão e o urso. Não sei quem vai ganhar a luta, mas se aparecer um rato, eu nunca mais volto nessa igreja. Quer tirar o pastor da igreja? Coloca um rato na igreja. Tem uma estratégia para tirar o pastor da igreja: coloca um rato nela. A Bíblia diz que ele venceu o urso, porque o urso tentava devorar as ovelhas que ele cuidava, porque ele era pastor de ovelhas. Ele venceu o leão, e lá no capítulo 17, ele venceu um gigante chamado Golias. Você conhece a história? Que afrontava o povo de Deus e o nome de Deus. Ele teve que enfrentar a luta, não teve? É fácil enfrentar o leão, irmão? Naquele tempo o senhor leão era mais tranquilo, ele era mais amigável. Leão sempre foi leão, irmão. E o urso? Sempre foi urso do mesmo jeito. E o gigante? O gigante que ele estava por lutar, ninguém do exército tinha coragem de enfrentar, somente ele. Ele teve que lutar, sabe por quê? Depois de ter vencido tudo isso, ele teve que lutar com o próprio Saul. Ele havia livrado da mão dos filisteus. Para Davi se tornar um grande rei, ele teve que vencer grandes combates, grandes lutas. Não pense que o reinado caiu no colo dele, não caiu. Para ele se tornar um grande rei sobre toda a terra, ele precisou ir à frente no campo de batalha. E ele ia, e ele estava à frente, e ele lutava, e ele ia junto. E depois de muita luta, ele se tornou o grande rei da Bíblia, você conhece. Mas antes de chegar no grande rei, ele precisou lutar muito. Tem mais. Já ouviram falar de José do Egito? José do Egito, ele teve que lutar com muitas coisas. Ele teve que lutar com a inveja dos irmãos. Porque quando ele sonhava, os irmãos diziam: faz brincadeira, nós vamos se prostrar diante de você, você está doido. Que conversa é essa? Ao ponto de o vender. Ele teve que lutar, sabe com o quê? Com a injustiça. Porque depois de ter chegado na casa de Potifar, a mulher dele disse que ele havia assediado.
E ele foi parar no cárcere. Ele teve que lutar com a injustiça. O que mais que ele teve que lutar? Com o abandono. Porque a Bíblia diz que ele ficou por 2 anos no cárcere e foi abandonado lá. Mas enfrentando todas essas lutas, a Bíblia diz que ele venceu. Depois de ter enfrentado a luta da inveja, depois de ter enfrentado a luta da injustiça e do abandono, a Bíblia diz que ele se tornou o segundo maior do Egito, o grande e poderoso José do Egito. Perceba que para chegar no topo precisa lutar. Tem mais, Neemias precisou lutar contra quê? Primeiro contra o conforto do palácio. Porque quando a notícia chega a Neemias no capítulo 1, através do seu irmão, ele procura dizendo: olha, a nossa casa está destruída, está em desonra. Tudo que nós vivemos um dia não existe mais. Lembra do parquinho que nós brincávamos, Neemias? Não tem mais. Tudo foi destruído. Não tem mais lugar para nada lá. A Bíblia diz que ele chora e que ele procura o rei. Irmão, ele estava na regalia do palácio. A cama dele era a melhor que tem hoje. Aquela de bambu que você coloca um copo que passa na televisão, você pula em cima, não mexe. Já viu que lá? Mentira. Mas ele tinha essa cama boa. Ele tomava o melhor vinho. Ele comia a melhor comida. Mas quando a notícia chega, ele precisa lutar primeiro com uma coisa que era com a zona de conforto dele. Por isso que ele sai de tudo aquilo, pede para o seu rei para voltar à sua terra. E ele tem que lutar com o que mais? Com 3 enviados de Satanás na vida dele: Sambalá, Tobias e Gesem. Principalmente Sambalá e Tobias. Que a Bíblia diz que quando ele começa a construir os muros de Jerusalém, esses enviados do diabo começam a falar assim: o que você está fazendo aí? Os muros, nós vamos construir de novo a nossa casa. Isso o quê? Você acha que isso vai dar certo? Não vai dar certo. A Bíblia diz que eles riam de Neemias daquilo que eles estavam fazendo. Ele teve que lutar com o seu conforto. Ele teve que lutar com a zombaria dos teus inimigos. E a Bíblia diz, que eu já li o livro de Neemias, tem um livro secular dele de um autor que fala mais da história. Você vai ver que enquanto com uma mão na pá eles cimentavam e faziam o tijolo, a outra mão segurava a espada. Incansavelmente eles trabalhavam. E ele dizia: vamos fazer o tijolo, vamos fazer a muralha. E se o inimigo vier, a outra mão está com a espada. Uma mão trabalha e a outra mão luta. E a Bíblia diz que foi reconstruída as muralhas de Jerusalém. E quando você vê tudo prontinho, irmão, você fala: que bênção, que bênção, que bonito. É igual aqui, quando viu pela primeira vez, 2 amigos disseram: você tem certeza que vai ser igreja aqui? Vai ser casa do terror. Não tem nada para falar que é igreja aqui. Eu não terminamos ainda, hein? Não tem nada para falar que isso é igreja, pilar, tudo esquisito. Como é que vai entrar? Como é que vai sair? Onde vai ser sala? Onde vai ser tudo? Mas quando a pessoa entra, vem pronto assim: nossa, que bênção. Já comprou assim? Já alugou, estava desse jeito? Não sabe da luta? Não sabe. Quando viram as muralhas de Jerusalém pronto, falaram: que bênção, Neemias. Mas não sabiam da luta que ele havia passado para que aquilo ficasse pronto. Tem mais. Jó teve que lutar com a morte dos seus 10 filhos. Aí a Bíblia diz que Jó testemunhou com seus olhos. Um dia eles estavam brincando de esconde-esconde, de pega-pega. Um dia eles estavam tomando café e almoçando junto. O outro dia já não existia família mais. Ele teve que contemplar com seus olhos a perda e lutar com isso na sua vida. Jó teve que lutar com a perda de todos os seus filhos e a perda de todos os seus bens. Entenda que não é uma luta qualquer. Não é uma luta simples de lidar.
É a luta de perder tudo que você tem. Quem tem filho sabe o que eu estou falando, irmão? Perder filho é perder tudo. Esposa arruma outra. Não na igreja, meu irmão. Quem está na igreja não arruma outra, não. Filho é o que nós temos. Herança do Senhor. E quando nós perdemos, e quando perde todo o recurso, tudo que tinha, irmão, com todo respeito naquilo que eu vou falar, uma coisa é o pobre ficar rico, outra coisa é o rico ficar pobre. Ele entra numa angústia tremenda. Eu conheci um rapaz que era dono de uma grande empresa de 35 anos, conceituada não só em Campinas, no Brasil. Ele era meu cliente. Do dia para a noite ele teve que fechar e mandar embora 450 funcionários. Esse cara frequentava em janeiro a Ilha de Caras, irmão. Mas do dia para a noite ele não tinha onde ficar. E os funcionários batendo na porta dele, porque ele tomou um golpe. Ele entrou em depressão profunda. Não sabia o que fazia. Da Igreja Batista, um homem de Deus, tomou um golpe de um sócio, melhor amigo de 35 anos. Um dia está rico, outro dia não tem nada. Difícil. Essa foi a situação dele. E ele teve que lutar com tudo isso. Mas a Bíblia diz que depois de muito lutar, ele lutou com a perda dos filhos. E ele lutou com a perda dos bens. Mas a Bíblia diz o quê? Que Deus restituiu tudo para ele. E deu daquilo que era melhor. Você não recebe bênção por não fazer nada da vida. Você recebe bênção por lutar. Tem mais, uma mulher, Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 43, conta a história de uma mulher com fluxo de sangue, que sofria por 12 anos. Ela lutava 12 anos contra uma enfermidade. E quem está enfermo aqui sabe o que está escrito nesse texto. O que é lutar com uma enfermidade? Não é fácil lutar com uma enfermidade. Não é fácil passar pela dor da enfermidade. Essa mulher lutava 12 anos com a enfermidade. E pior do que isso, baseado nas leis de Moisés, que está escrito em Levítico capítulo 5, ela não podia ter comunhão com ninguém. Ela era impura diante do seu diagnóstico. Não podia ter comunhão com ninguém. Ela vivia no isolamento. Ela lutava por isso. Sabe o que não é poder cumprimentar o próprio filho se tivesse filho? Sabe o que não é poder cumprimentar a mãe se tivesse mãe? Sabe o que não é poder dar um abraço em ninguém? Não podia. Ela lutava com a dor da enfermidade e a dor de não poder se relacionar com ninguém. Ela lutava com tudo isso. E quando Jesus estava a caminho da casa de Jairo para curar a sua filha, também tinha 12 anos, a Bíblia diz que ele sentiu alguém no meio da multidão tocar. Fico pensando que essa mulher poderia ser morta. Ela não podia chegar diante de Jesus. Ela não poderia estar no meio daquela multidão. Ela poderia ser condenada por aquilo que ela fez. Mas a verdade que eu aprendo nessa história é que essa moça, diante de todas as suas debilidades, ela resolveu lutar. Tem gente que se entrega para a enfermidade. Tem gente que, quando recebe o diagnóstico, e aqui eu não estou falando do prazer de recebê-lo, eu fico pensando como é duro receber. Eu já atendi mais de 10 pessoas no câncer. Mais de 10. Estamos atendendo hoje mais de 4 pessoas. O médico deu a data que não vai passar. Não é fácil lidar com isso. Mas existem pessoas que se entregam na enfermidade e outras que lutam. Você já deve ter testemunhado alguém que foi curado disso. Você já deve ter ouvido algum testemunho de pessoas que foram curadas de uma enfermidade que o médico disse, não tem jeito. Já deve ter ouvido alguém falar sobre isso. Essa mulher disse, eu não aceito isso na minha vida. Eu estou enferma, eu estou rejeitada pela sociedade, mas eu vou lutar até o fim. Tanto é que ela lutou ao ponto de se aproximar a Jesus e ser curada. Glória a Deus. Não tem jeito para a sua enfermidade, amém? Essa mulher foi curada depois de tanto ter lutado. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 24 a 30, vai falar de um homem chamado Paulo, que lutou todo tipo de luta.
além do espinho da carne que ele já carregava pela enfermidade, a Bíblia vai dizer nesse capítulo que ele sofreu açoite, que ele foi rejeitado, que ele foi humilhado, que ele participou de naufrágios, que ele participou de cárcere, que ele participou de tudo. Ele foi açoitado, ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele foi feito tudo com ele. Pelo amor do Evangelho foi feito isso com ele. Tudo se fizeram com ele. Tudo se fizeram com este homem. Fala do sofrimento de Paulo, do amor pelo Evangelho, e as suas muitas lutas por amor. Mas lá em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, versículos 6 ao 8, ele vai dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Isso é poderoso. Este homem poderia ter falado: eu não aguento mais a luta, eu não suporto mais, porque a caminhada cristã exige isso, luta. A igreja não é uma chácara de eventos que você entra e se alegra e vai para a piscina e vai para o futebol. A igreja é um lugar de luta. As mensagens que você está ouvindo na sua casa são mensagens mentirosas, não são verdadeiras. As mensagens que se tem pregado por aí, e aqui eu não estou falando de todas, porque existem muitas igrejas sérias, não é verdadeira. O povo de Deus passa por luta. O povo de Deus enfrenta grandes lutas. Inventaram um evangelho mentiroso por aí. Esse evangelho não tem a ver com Deus, não tem a ver com Jesus Cristo. O evangelho de Jesus Cristo é o evangelho da luta, mas também da vitória. Queridos, o apóstolo Paulo, ele se encontra em vitória quando ele diz: vence o bom combate. Quando ele fala assim: para mim viver é Cristo e morrer é lucro, eu falo: meu Deus, esse cara ficou doido. Porque ele sabia o que ele estava falando. Para mim viver é pregar o evangelho, para mim viver é ganhar almas, para mim viver é proclamar que Jesus vive, mas para mim também morrer é me encontrar com todos os meus colegas e contemplar a eternidade com eles. Ele não tinha medo da morte. Eu disse no domingo passado, durante muitos anos eu tive medo da morte. Não que você venha me matar no final do culto, mas eu não tenho mais medo da morte. Não cheguei na esfera de Paulo. Eu penso que eu estou numa ponta da unha, porque para chegar nele depende muito. Sabe o que é a pontinha da unha, Joel? Eu acho que nem isso chega. Sabe a sujeira da unha quando entra na sujeira? Talvez seja isso que nós somos, perto de um grande homem como esse. Mas a morte não me assusta mais. O medo da morte não pode nos assustar mais. Porque quando nós estamos fixados no Senhor, queridos, nós estamos em passagem com Ele. A palavra de Deus diz, lá no Velho Testamento, que Deus havia dado uma palavra ao povo, dizendo: vocês vão entrar na terra de Canaã. Disse ou não disse? E ele disse que ia ser fácil entrar na terra de Canaã. Você sabe quantos combates o povo de Israel precisou travar para entrar naquela terra? Dezenas de combates. Pastor, eu assisti o último capítulo, é mesmo. Eu vi lá. Você já sabe de tudo. Muitos combates, muitas guerras, muitas lutas para adentrar aquele lugar que Deus havia prometido para eles. Para que você entre na terra celestial, você vai ter que lutar muito. Pastor, já está tudo certo? Não está tudo certo. Existem muitas lutas pela frente, e eu não posso te enganar com uma mensagem que não é verdadeira. Muitas lutas ainda têm para ser travadas, mas eu preciso também te animar dizendo que as vitórias também chegarão na sua vida. A vida do cristão também não é só feita de luta, irmão. Tem hora que o exército levanta a bandeira branca e se rende, e você toma posse do lugar. O povo de Deus vence, e vence sempre. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia nos revela que para alcançarmos a vitória é necessário lutarmos.
Pegue a sua Bíblia do início ao fim. Você vai ver homens e mulheres lutando. Efésios capítulo 6, versículo 12, diz: pois a nossa luta não é contra o sangue ou a carne, mas contra os principados e contra as potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Se as suas lutas forem apenas terreno, qual é a sua luta? Um rapaz que trabalha comigo, é também, mas não é a maior, porque se ela for só isso, a sua vitória também vai ser passageira. Se a sua luta, irmão, for só esse pequenininho que você acha que é, a sua luta é contra os dominadores deste mundo. Mas se você encarar ela de uma forma espiritual, a sua vitória vai ser eterna. A luta terrena passa rápido, mas a luta que você trava espiritualmente com Deus, ela é eterna. E lá em Coríntios ainda diz, 2 Coríntios 10, 3 e 4, pois, ainda que andando na carne, não lutamos de acordo com a carne, porque nós andamos na carne. Amém? Pois as armas de nossa guerra não são da carne, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Provérbios 21, 31 diz: prepara-se, coloca o cavalo para o dia da batalha, mas é o Senhor que dá a vitória. Você tem que se preparar, você tem que arregaçar as suas mangas, mas o único que pode te dar a vitória é o Senhor dos exércitos. Pastor, qual é a... Você vai entrar numa guerra. Pastor, você está me assustando. Eu preciso te dizer que há um general nessa guerra. Há um general que coordena essa guerra. Já tem um vencedor na guerra. Não é bom saber que você vai entrar numa guerra e você já tem um vencedor nela? A Bíblia diz que esse general nunca perdeu uma batalha sequer. E não é comigo que você vai perder, irmão. Todas as lutas que você travar na sua vida, se você usar as armas certas, que é a armadura do Senhor que descreve Efésios, você vai passar por todas elas e vai alcançar a vitória. Talvez, eu não sei o que te afeta aqui essa noite. Eu não sei o nome da sua luta, não sei. Embora eu tenha atendido algumas pessoas, talvez eu não sei o nome da sua luta, porque ela tem um nome. Talvez eu não sei o nome dela. Talvez a sua luta seja as provocações de amigos. Você que entrou aqui essa noite, você que está me ouvindo, talvez o nome da sua luta seja provocações de amigos, de familiares, de pessoas que trabalham com você, assim como Ana. Talvez a sua luta seja um gigante impossível aos seus olhos. Sabe aquela luta que você olha para ela e diz: é impossível vencer? Porque tem luta que é assim. Tem luta que nós estamos enfrentando que aos nossos olhos nós falamos para nós mesmos, dizendo: olha, é impossível vencer. É a palavra que o exército de Israel deu para o gigante. Nós não podemos. E Davi disse: ele pode vir com qualquer apetrecho que ele tem lá, mas eu vou em nome do Senhor e nós vamos vencer. Talvez o nome da sua luta seja esse. Talvez o nome da sua luta seja inveja. Talvez o nome da sua luta seja injustiça. Talvez o nome da sua luta seja abandono, como foi com José. Talvez esse seja o nome da sua luta. Talvez o nome da sua luta seja a reconstrução da sua casa, da sua família que está destruída. Quando você olha para a sua casa e vê tudo desmoronado lá, talvez você lute com isso, dizendo: Deus, será que é possível reconstruir tudo de novo? Será que é possível nós vivermos em harmonia de novo? Será que é possível? Assim foi com Neemias.
reconstruindo a cidade de Jerusalém. Talvez a sua luta seja a dor da perda de um ente querido, de uma pessoa que se foi, a qual você amava muito. Talvez esse seja o nome da sua luta, a dor da perda. A dor da perda de alguém que eu muito amei na minha vida. Ou talvez seja a dor da perda financeira também, na luta que você está enfrentando nesta hora. Talvez essa seja a dor. Foi a dor de Jó, foi a luta dele, mas a Bíblia diz que também ele venceu. Talvez seja a enfermidade a sua luta. Esse é o nome da sua enfermidade. A mulher do fluxo atravessou por isso e venceu também. Talvez a sua luta por fim seja se manter firme no Senhor. E Paulo, através de toda a sua angústia, ele diz: eu venci o meu combate. Talvez tenha soprado alguns ventos na sua vida e você balança para lá e para cá. E você pergunta para você mesmo: olha, até quando eu vou aguentar esse negócio de cristianismo? Até quando eu vou conseguir me manter firme? Porque eu estou lutando para isso. Paulo passou por grandes lutas. E assim como ele passou, você passa também. E assim como ele venceu, você vence também. Quero dizer uma coisa: você não está sozinho nessa guerra, amém? Amém. O general dos exércitos está com você, está no comando. Fique de pé, eu quero ler um versículo. Você está de pé. Está em Romanos, capítulo 8, versículo 37. Romanos 8, 37 diz assim: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. João 5,4 ainda diz: o que é nascido de Deus vence o mundo. Você nasceu de Deus, amém? Eu quero que você feche seus olhos. Eu quero orar com você. Eu quero te desafiar esta noite. Quero te desafiar esta noite. Você que tem enfrentado lutas na sua vida. E tem lutas que só você e Deus sabe qual é. Talvez seja uma dessas que foram mencionadas aqui. Ou talvez não foi citado o nome da sua luta. Todos nós estamos com os olhos fechados. E se você tem uma luta que está enfrentando hoje, esses últimos dias, eu quero chamar você aqui na frente. Vem aqui que eu quero orar com você. Se você não vier aqui, eu vou entender que a sua vida está tudo bem. Obrigado. E aí você não precisa sair. Mas se você está enfrentando uma luta, eu quero orar com você agora. Saia do seu lugar e não demore para sair. Porque não tem como, se eu estou enfrentando, eu quero que o Senhor lute comigo. O que as pessoas pensam disso, pastor? Elas pensam o que elas quiserem pensar. Porque o que mais me importa é aquilo que o Senhor pensa de mim. Eu quero colocar todas as minhas lutas e angústias diante da tua presença hoje. Eu quero lançar diante do Senhor essa noite tudo isso, para que o Senhor possa aliviar o fardo que eu tenho carregado, ou para que o Senhor me dê uma força ainda maior para enfrentar os meus problemas. Eu vou perguntar pela última vez: tem mais alguém? Se tiver, sai agora em nome de Jesus do seu lugar. Não tem mais ninguém? Amém. Nós vamos orar todos com os olhos fechados. Deus,
Nós estamos diante da presença do soberano Senhor, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, o grande general dos exércitos celestiais, aquele que pode todas as coisas, aquele que jamais falhou, aquele que jamais errou. Nós estamos diante do Senhor nesta hora, Pai. Sabe por quê? Porque nós estamos enfrentando lutas nas nossas vidas. Sabemos que sozinho não podemos vencer. Sabemos que essas lutas são maiores do que a nossa força, porque lutamos com potestades e dominadores deste mundo, são maiores do que nós, mas sabemos também que não são maiores do que o Senhor. Deus, em nome de Jesus, venha tocar sobre cada um dos teus filhos, venha tocar agora em nome de Jesus. Meu Deus, venha fortalecer os seus essa noite, diante das batalhas que ainda tem por travar, diante das guerras que ainda tem que enfrentar. Deus, em nome de Jesus, traga ânimo novo. Quantos que entraram aqui desanimados esta noite? Quantos que entraram sem força aqui esta noite, meu Pai? E é a tua palavra vinda do teu Espírito Santo que revela os segredos do coração. É o Senhor que conhece a cada um dos teus filhos. É o Senhor que conhece as lutas dos teus filhos. E todas elas são apresentadas ao teu altar esta noite. Nós apresentamos diante do teu altar. Não apresentamos diante de homens, porque eles não podem fazer nada. Nós apresentamos diante do Deus que tudo pode fazer. Deus, conceda graça aos teus filhos. Abençoa-os em nome de Jesus. Amém. Deus, Emmanuel, estrela.